Essa corrente teórica é produto das intuições teóricas do filósofo americano Charles Peirce, seguido por alguns outros autores para formar a teoria do conhecimento mais influente na América do Norte desde os séculos XIX, como Dewey, Morris e Civioc. O trabalho que vocês veem aqui foi desenvolvido por Chapis Eu, no contexto específico da Faculdade de Contabilidade e Administração da Universidade Nacional Autônoma de México, para explicar as diferentes tarefas das disciplinas econômico-administrativas e seus processos envolventes, como a comunicação e a reflexão ética. A superestrutura que conheceremos constitui, de fato, uma abordagem original para uma semiótica da ética, com aplicações metadisciplinares que nos permite fugir de posições filosóficas sobre a filosofia das coisas morais. Proponho que discutamos a seguinte definição sobre pragmatismo. O pragmatismo é uma corrente filosófica com relevantes aplicações metodológicas para a negociação comercial, administrativa, comunicacional, contabilística, artística e política, consistindo na estruturação de um sistema de interpretação de signos de caráter geral, útil para a formulação de uma argumentação capaz de projetar uma visão de mundos de potencialidades teóricas e ideológicas que dê ao seu possuidor as ferramentas pertinentes para propor julgamentos e planejar, desenvolver, implementar, avaliar e comunicar projetos de interesse organizacional e social. Agora vamos cozinhar este tópico, analisando o próximo esquema. Como nós sabemos, o objeto, dimensão pragmática. Ontologia, realidade natural. Como experiência sensível, os objetos concretos reais contribuem como sua forma material como significantes. Nós os percebemos por meio de áudio, sabor, cheiro, tato e visão, gerando imagens em nossa mente. O ser humano, dimensão semântica. O sinal, dimensão sintática. Associamos a percepção a eventos específicos e buscamos uma avaliação diagnóstica em nosso contexto. No mundo das ideias, atribuímos significados particulares ou recuperamos significados coletivos. Epistemologia, realidade social. O pragmatismo elabora construções do objeto com três elementos que constituem sistemas de interpretação de signos. Primeira coluna: pragmasis, feito, lógica, produção, realidade, beleza, divindades, língua, planejamento, hardware, o quê? Segunda coluna: sintaxe, regra, gramática, distribuição, aprendendo, estético, heróis, língua, desenvolvimento, software, como. Terceira coluna: semântica, julgamento, retórica, consumo, conhecimento, arte, ritos, dialeto, implementação, aplicativos, porquê. Esses sistemas são conhecidos como relações triádicas ou tríades, a partir das quais podemos aportar o estudo de áreas muito diferentes do conhecimento. Seus elementos internos são tricotomias. Uma grande vantagem dessa forma de organizar o conhecimento é que pode ser aplicada a qualquer campo de estudo, sem conflito com a forma como cada disciplina se organiza internamente, o que facilita a transferência de cenários entre um e outros campos, que é o que significa a ideia de metadisciplina.
A tríade constitui um campo disciplinar limitado, e suas tricotomias são parcelas desse campo, podendo ser subdivididas até atingir o elemento elementar de percepção que conhecemos como signo. Sua identificação e subsequente vinculação constituem o sistema como tal, como uma disciplina. Você está pronto para mergulhar nas entranhas do pragmatismo? Vamos ver. A maneira mais eficaz de entender um processo é o pragmático, o sintático, o semântico. O vértice superior explica o pragmático como o real, o físico, os fatos reais. O vértice esquerdo aborda a sintaxe como regra, ordem, normas, regra. O vértice certo estuda a semântica como razão, ou seja, julgamentos, razão. Isso é essencial, pois implica que sempre teremos esquemas triangulares. Vamos analisar como exemplo de um sistema elementar, bom, belo e barato. E talvez você se pergunte o que isso tem a ver com o pragmatismo. Quando algo parece bom para nós, é porque satisfaz uma necessidade prática. Se também o consideramos belo, é porque obedece a uma norma estética. E se também dissermos que é barato, então o julgamos como um sistema equilibrado. Tríade. Agora vemos os diferentes níveis da tríade. Aqui estão algumas relações triádicas. Primeiro, os elementos do nível pragmático. Pragmasis, fatos, lógica, produção, realidade, beleza, divindades, linguagem, planejamento, hardware, ok. Então, os elementos do nível sintático. Sintaxe, normas, gramática, distribuição, aprendizagem, estética, heróis, língua, desenvolvimento, software, como. E, finalmente, os elementos do nível semântico. Semântica, julgamentos, retórica, consumo, conhecimento, arte, ritos, dialeto, implementação, aplicativos, porquê. A fatia que conhecemos como tricotomia é uma parte do meio ou pequena do objeto de estudo. Linguagem instintiva, comunicação interpessoal, formato informal, modo coloquial, fato, demarcação contextual, hábitos, norma local, valores pragmáticos, valor superior, violação, missão. Linguagem organizacional, comunicação de grupo, formato formal, modo de protocolo, padrão, demarcação legal, costumes, norma nacional, valores sintáticos, valor intermédio, ofensa, visão. Linguagem articulada, comunicação coletiva, formato transformal, modo composto, julgamento, demarcação moral, tradições, norma internacional, valores semânticos, valor inferior, disrupção, filosofia. Uma tríade é um concerto completo. Cada tricotomia e cada elemento tricotômico são peças que nos ajudam a saltar para níveis de maior complexidade. Metodologicamente, uma enorme utilidade do pragmatismo é que facilita o planejamento, desenvolvimento e implementação de processos estruturando fluxogramas. Vamos rever alguns processos triádicos até a semiótica da ética. Economia. Começaremos pela economia,
dizendo do processo econômico que é aquele que se integra na tríade produção, distribuição, consumo e que consiste em tirar uma matéria-prima da realidade e submetê-la a um rigoroso processo de transformação até obter um bem, um produto ou um serviço. O produto é distribuído fisicamente, deslocando-se dos centros de produção para os centros de distribuição, desde que a referida transferência seja acompanhada de uma distribuição legal, consistindo no cumprimento da regulamentação correspondente, a qual é complementada por uma distribuição comunicacional. Como produto no ponto de venda, inicia-se o consumo físico ou apropriação, que só é possível se for acompanhado de um consumo transacional, que é a venda, resultando em um consumo intelectual que se traduz em recordação da marca. Aqui temos a visão triádico-tricotômica especificando os principais elementos. Publicidade. Se limitarmos o elemento 6 da tríade anterior, temos agora o campo disciplinar da publicidade, cuja tricotomia pragmática é o marketing, que planeja o processo publicitário respondendo a quem o dirigimos, quando, onde e como o fazemos e com que limites. A tricotomia sintática é a correspondente ao design publicitário, ou seja, desenvolvimento constituído pelos processos criativos, verificação das necessidades do usuário e correspondência simbólica com os mandatos da campanha. O elemento semântico é a tricotomia da implementação, ou seja, responsável pela comunicação da campanha a partir da criação do folder da campanha, do processo de comunicabilidade por meio das relações públicas e da própria negociação. E aqui a visão esquemática. Vamos analisar com vídeos do próximo link como o pragmatismo explica a comunicação animal com seus elementos pragmáticos, linguagem incentiva, sintáticos, linguagem organizacional e semânticos, linguagem articulada. Linguagem incentiva. Essas são as ferramentas básicas, pragmáticas, que todos os animais possuem para garantir a reprodução e a sobrevivência. Linguagem organizacional. Manifesta-se na capacidade de algumas espécies de aplicar normas hierárquicas de grupo que lhes permitem tornar-se dominantes. Linguagem articulada. Tendo o ser humano como único representante, consiste na utilização do pensamento reflexivo e recursivo que gera comunicação e produz bens culturais. Complexidade semântica da linguagem articulada, acessível apenas ao ser humano neste planeta, nos permitiu desenhar cerca de 60 linguagens específicas a partir do conjunto de elementos tricotômicos, níveis, tipos, formatos, modos, formas, códigos. Nesse caso, o processo de codificação representa a unidade mínima desse processo, isto é, o sinal. Como podemos ver, é um esquema complexo. Cada um dos elementos nesse conjunto de linguagem exclusivamente humanas constituem seu próprio sistema. A seguir, é o caso da comunicação baseada no signo linguístico, para sua aplicação na fala e na escrita.
O esquema da língua é, então, um dos cerca de 60 esquemas semelhantes. Existem também relações coringa, com as quais podemos abordar a explicação de múltiplos processos como um muito importante da definição profissional. Desempenho profissional. Missão: o que vou fazer? Visão: como vou fazer o que vou fazer? Filosofia: por que vou fazer do jeito que vou fazer o que vou fazer? Com esta tricotomia anterior, vamos agora decididamente ao estudo do conjunto triádico tricotômico da ética, para configurar sua semiótica. A ética reflete nas normas como que a sociedade busca o equilíbrio entre os fatos humanos e sua valorização. A seguir, vemos a tríade e suas principais tricotomias, que contém os 9 tipos de normas. Níveis da regra. Reflexão ética. Regra contextual. São regras da vida cotidiana, da família ao social, e avaliam nossa imagem pessoal. Regulamentação legal. Referem-se ao cumprimento da lei, sob penas de prisão e multa. Padrão moral. Eles regulam os comportamentos considerados transcendentais porque se refletem no bem geral. Os 3 tipos de norma constituem também o que conheceremos como linhas de demarcação, com os mesmos nomes, de modo que o conjunto das 9 normas constituem a salvaguarda da convivência social desde o nascimento biológico. Quem vive o parto filosófico é quem provoca a evolução das linhas de demarcação, gerando uma ruptura de ordem ética. Da natureza pragmática, a linha de demarcação contextual é constituída por hábitos, costumes e tradições que são os primeiros estados de decisão preferíveis que as comunidades adotam. Quando chegar a hora, o líder terá de transpor esta linha. Se diz que costumes fazem leis, e assim a linha de demarcação legal dá prova explícita à linha anterior, estabelecendo as bases sintáticas que garantem uma coexistência normal, sancionando o incorreto como ilegal. Quando chegar a hora, esta linha será transgredida. Estados de decisão preferível em que os valores passam a ser matéria-prima dessa linha de demarcação para que as diversas comunidades percebam uma determinada forma de ser convencional como desejável ou não, sancionando o não convencional como imoral. Quando chegar a hora, o líder terá que transcender essa linha. Vejamos agora um exemplo de transferência de conteúdo ao recuperar uma tricotomia de comunicação, tipos de comunicação, como a qual veremos no próximo slide, pois mostra o mecanismo pelo qual as pessoas recebem todas as informações relacionadas à norma, família, trabalho acadêmico e fontes da mídia. Isso ocorre no campo da comunicação interpessoal, grupal e coletiva, que, nessa ordem, nos instila, instrui e informa sobre a norma. Aqui está o esquema composto. No que diz respeito aos grupos de valores, a sua dimensão social mostra-nos o caráter pragmático dos valores sociais, uma vez que se concretizam no contexto da nossa interação com os outros, assim como os valores econômicos, na medida em que, através deles, que nós nos adquirimos bens materiais e seus cuidados. A prioridade que damos a um e a outro é nossa suposição.
Os valores estéticos regulam a nossa compreensão do que é agradável. Por isso, tem uma natureza sintática, como os valores políticos, que protegem a regulação do bem comum. A prioridade que eles significam para nós é a nossa suposição. No que diz respeito aos valores teóricos, seu caráter semântico está alojado na necessidade de subjetivar nossa concepção do mundo, enquanto os religiosos cobrem o metafísico. Claro, a prioridade entre os dois é nossa suposição. Este é o esquema da dimensão social da norma moral. Mas está na dimensão padrão individual, onde nosso caráter se torna manifesto, e a clareza que dela temos nos permitirá modelar a nossa escala de valores, identificando na lista completa de valores aqueles que compõem os grupos A, essenciais, e B, muito importantes, pois o casal constitui os nossos valores superiores, assim como os grupos C, importantes, e D, relativamente importantes, são os intermediários, enquanto os grupos E, pouco importantes, e F, os dispensáveis, são nossos valores mais baixos. Nível pragmático. Atenção tradicional à norma. O indivíduo vê seu comportamento subjugado em um nível elementar, em uma dinâmica estímulo-resposta. Nível sintático. Internalização da norma. O indivíduo assume o cumprimento da regra como um dever inquestionável. Nível semântico. Autonomia como agentes morais. O indivíduo reflete sobre a norma, questiona-a e adota posição crítica sobre ela. Nos slides anteriores, nos referimos à quebra da norma. Se nossa conduta poderia ser pautada pelo egoísmo da violação, pela necessidade ou imprudência da ofensa ou pela quebra produto da reflexão ética, presente na transposição, a transgressão e a transcendência. Isso é o que veremos no diagrama a seguir. Aqui temos o esquema da ruptura da norma. Tudo bem? Podemos tirar nossas dúvidas nos sites habituais. Chapis Comunica no YouTube e a Semiótica Pragmática no Facebook.